Olá, pessoal, tudo bom? Olá, professor Ricardo, tudo jóia? Tudo jóia, professor Rancara. Então, bom, a gente está reunido aqui para quê? A gente está aqui para falar sobre linguagem gráfica, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a contribuição do professor Michael Twyman. A gente vê essa tradição riquíssima de teoria do design. Muito bom. Bom, antes da gente começar, você poderia se apresentar um pouco? Claro, eu sou professor adjunto da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, sou doutor em design pela ESG-UERJ e atualmente sou professor visitante na pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco, a pós-graduação em design. Isso. E você, professor Ancara? Se apresente, por favor. Então, meu nome original é Rafael de Castro Andrade, eu sou doutor em design pela UFPR, atualmente sou professor substituto no curso de design da UFPR e sou professor dos cursos de design e comunicação da Universidade Positivo, aqui em Curitiba. E também estou como professor convidado ali na disciplina de visualização de informações no PPG Design da UFPE, junto com o professor Ricardo, professor Rodrigo e o professor Guilherme Hanoi. Exatamente. Bom, então vamos para a discussão logo de fato, né? Os Isso, slides vamos ali que a gente tem começar. para apresentar. Deixa eu colocar aqui. Aí. Então, professor, tome as honras da casa. Muito bem, então, gente, vamos falar aqui dessa tradição muito rica, né? Eu vou até aproveitar e botar meus óculos aqui para não olhar. Pronto, melhorou muito, assim. Aí. Então, olha... Vendo o mundo em então, HD. agora tudo, né? A cores. Não que os meus óculos eu consiga ver cores com meus óculos, foi só uma brincadeira. Mas é o seguinte, a linguagem gráfica é uma tradição desenvolvida pelo Twyman, né? Uma teoria que ele desenvolveu no final dos anos 70 para pensar e para analisar questões específicas de design gráfico. E ele, como a gente vai tentar mostrar para vocês, ela está tentando pensar o design pelos problemas específicos práticos de design. Muitas vezes, sistemas de análise de linguagem, eles levam como ao foco a linguagem verbal, né? A linguagem escrita e falada. E, na realidade, quando a gente está falando de escrita, a gente está pensando de uma maneira diferente como é design. Mas a gente vai entrar nisso agora. Vamos, aqui primeiro para começar, vamos dar uma olhada nos vocabulários de conceitos básicos que a gente vai estar debatendo aqui nessa apresentação, tá? Primeiro a gente vai falar de gráfico e linguagem, né? Dois termos que formam linguagem gráfica. Depois os 3 níveis semióticos do Charles Morris, que é uma coisa que se fala muito, né? Aí em seguida a gente vai falar sobre o termo configuração, que aí a gente está falando especificamente já do sistema da proposição do Twyman. Exato. E aí depois modo de simbolização e a questão do linear e não linear. E aí isso sim está compondo a base da nossa apresentação hoje. Ok, então vamos lá. Então, para começar, a gente tem aqui o conceito de gráfico, né? Que é uma palavra que antigamente não dava problema, mas hoje em dia está dando muito problema, porque o design, quando as pessoas falam gráfico, as pessoas pensam muito em gráfica ou até em gráfico estatístico em português. Exato. Em inglês, graphics não tem esse mesmo sentido, né? Ele não tem nenhum desses sentidos que eu falei agora. Então é muito mais fácil quando você usa graphics do que usar ou graphic também. Mas então a gente tem que fazer essa explicação, tá? O Twyman, como sempre, define numa frase de uma maneira muito simples, assim, que é desenhando ou tornando visível em resposta a decisões conscientes, tá? Então, assim, eu não vou nem entrar muito no que ele está falando, não, tá? O que ele está falando seria basicamente o próprio desenho, tudo que é desenhado, criado graficamente, seria gráfico, né? O que eu acho mais fácil da gente entender aqui seria considerar ali um sinônimo gráfico como sinônimo de representação gráfica, tá? Que isso existe esse termo em português mesmo.
E representação, então, de formas em uma superfície por meio de linhas, texturas, gráficas, etc. Podendo ser digitais ou analógicas. Eu botei aqui como sempre, né, gente, como designer, tem que botar umas ilustrações para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Exemplificar, né? Exato. Então tem aqui a pinturas rupestres, né, representação de mãos em parede de caverna, né, o desenho feito em vários diferentes materiais suporte, né, a própria pintura seria gráfica também. Fazer marcações sobre superfície, são basicamente as coisas gráficas, né? E a tipografia, claro. E é claro, hoje todo que a gente cria praticamente tudo que se cria em superfícies digitalmente, né? Então você vê que é muito amplo, não tem necessariamente a ver com trabalhar com gráfico, uma coisa desse tipo. Isso, só com máquina, né? Tipo... Exato. E tem essa coisa, o termo design gráfico, para aqueles que têm essa confusão, não precisaria ter design visual, né? Esses termos que se usa. Design gráfico já seria o suficiente, porque se você considerar gráfico representação gráfica, então o termo é completamente adequado. Muito bom. Então vamos indo aqui. E aí, em seguida, a gente está aqui com o termo linguagem, né? Que a gente vai ser super sucinto porque o Twyman usou só veículo de comunicação. Tipo, descubram, né? Exatamente. Então ele está querendo dizer que a linguagem é o meio pelo qual a gente se comunica. Eu acho até uma maneira legal de falar, embora a linguagem é muito mais amplo do que isso, né? E aí você tem o que é interessante que ele coloca o seguinte: para ele, o designer gráfico é aquele que cria utilizando-se de linguagem gráfica. Esse é um termo que ele usa. Ele tenta explicar um pouco mais assim, tá? Então a linguagem gráfica, ela é a principal preocupação do designer gráfico. Isso é uma coisa que eu acho que é bem legal da gente ter em vista mesmo. Aí a gente tem o problema que ele fala, né? Que é o problema de você ter maneiras diferentes de pensar a linguagem, tá? Para os linguistas e para as pessoas que trabalham muito com linguagem verbal, né? A tradição essa tradição quase literária assim do texto, que ele está chamando de linguistas aqui, eles tratam a linguagem como a linguagem falada, essa que eu estou fazendo agora, e a linguagem escrita, essa que está agora na tela que vocês estão vendo, tá? Para o design é mais complexo isso. Ele diz que os designers tendem a ver a linguagem verbal, que inclui a falada e a escrita, tá? E a pictórica, que seria a relação de que a gente chama de texto escrito e imagem pictórica, que seria os desenhos. A gente vai falar um pouco mais sobre o pictórico, mas como se fosse o texto e a ilustração, tá? Essa é muita maneira como o designer pensa. Que óbvio, eu como designer eu acho mais correto, porque é muito mais amplo o sentido da linguagem, né? E muitos linguistas, inclusive, não consideram as representações que não são verbais, não consideram aquilo linguagem, tá? Então, isso é um problema para a gente ficar usando linguagem fora desse termo. Então, por isso o Twyman, você está vendo, assim, tem muita questão que o Twyman está querendo resolver com essa teoria que ele está propondo. Ele está recortando, né, para a gente ter esse local de discussão, né, das coisas que interessam ao design. Exatamente. A gente trazer a linguagem para a gente. E aí nós temos os 3 níveis semióticos, tá? Que isso é bem básico, mas eu acho que é importante a gente estar lembrando todo mundo, tá? Sintático, semântico, pragmático, tá? O sintático é a própria identificação da imagem, é quando você entende o que é aquilo, tá? Mas na realidade, eu acho que é mais o tratamento gráfico. Tudo que você cria, configura visualmente seria o sintático. Claro que na linguagem verbal, o sintático tem outro sentido que eu não preciso falar aqui para vocês, tá? Mas na linguagem gráfica, ele é basicamente o tratamento gráfico. Quando você está criando a imagem, você está resolvendo um problema sintático. Quando você entra na questão semântica, você está querendo saber qual é o significado. Então, você identifica o que é aquilo, por exemplo, tá? Porque identifica o que aquilo está querendo significar, tá? Então, se eu desenho um cachorro, se ele tiver desenhado de uma maneira bem resolvida e tal, ele vai estar, quer dizer, sintaticamente bem resolvido, ele vai estar semanticamente reconhecível. Eu vou conseguir olhar e identificar, isso é um cachorro.
Se eu desenhar de um jeito que pareça uma girafa, aí talvez seja um problema. Ou talvez não, talvez seja legal, não sei. E aí você tem o pragmático, que implica na interpretação do observador, né? Eu considero os aspectos culturais. Então, o pragmático seria o contexto cultural, né? Então, se eu mostro para uma pessoa, eu falo com pessoas que nunca viram um cachorro antes e mostro um desenho, por mais bem desenhado que esteja um cachorro, se as pessoas nunca viram um cachorro antes, como é que eles vão saber que aquilo é um cachorro? Então tem um contexto, o contexto cultural é o determinante para as pessoas entenderem qualquer coisa. Esse contexto de uso mesmo, né, e circulação dessa comunicação. Exato. E nós chegamos finalmente, né, ao Schema for the Study of Graphic Language, ou a esquema para o estudo da linguagem gráfica. Que é essa matriz, né? A gente vai mostrar ela melhor ali para frente, né? Mas é essa proposição do texto que inclusive acompanha, que está nas descrições desse vídeo aqui, né? Então, a gente vai estar trabalhando com dois conceitos, né? Modo de simbolização e método de configuração. Então vamos começar pela modo de simbolização. Primeiro falar rapidamente sobre o símbolo, que é um termo muito simples, mas a gente está pensando o símbolo como um problema gráfico, tá? Então, o símbolo, como vocês devem saber, é um elemento gráfico que possui significado, tá? Você vai identificar aquilo, ele representa uma coisa. Ele é um elemento que representa algo para alguém, tá? Essa que é a base do símbolo. Uma coisa complicada da linguagem é que quando você vê uma determinada coisa, ela está sempre representando outra coisa. Essa é a essência do símbolo, tá? Então você tem o significado dela e o próprio elemento gráfico que você está olhando ali, tá? Então é essa relação que existe do símbolo. E é esse o ponto que o Twyman está pensando, tá? O que acontece é que a linguagem gráfica do Twyman está tentando ser uma alternativa para as abordagens tradicionais da semiótica, especialmente a semiótica peirciana, tá? Que tem muita influência, inclusive, no Brasil. Tá? Então, ele está querendo ver isso pelo ponto de vista do design gráfico. Então, ele está pegando o símbolo para ele, tá? E não necessariamente tendo que estar preso a maneiras tradicionais da linguística ou da semiótica. Bom, então, nesse contexto também, né, nos modos de simbolização, vai ter a linguagem gráfica do designer, né, que é proposta ali pelo Michael Twyman, que vai se dividir. A gente consegue entender esses modos de simbolização, né, em verbais, que vão ser textos escritos, a tipografia, números, tudo que é textual, que a gente consegue ver nos materiais gráficos, né. A gente vai ter os pictóricos, que são desenhos, fotografias, abstrações, formas, e os esquemáticos, que vão ser gráficos estatísticos, formas geométricas, tabelas, setas, todos esses outros elementos que são convencionados. Exato. Né? E ele tem uma coisa engraçada que ele define assim, o esquemático como tudo que não é verbal, gráfico nem pictórico. Tipo, por eliminação. Por eliminação. Muito bom. Então, vamos lá. Bom, essa daqui é uma matriz. A matriz não, desculpa. Essa daqui é uma árvore explicando como que a gente recebe essas informações da linguagem, né, os canais e esses modos de simbolização, essa relação. Essa daqui já é uma relação dessa árvore expandida pela professora Carla Spinello, ali no doutorado dela nos anos 2000, que é baseada no original do Twyman, que só tinha os canais auditivo e visual. Né? Então, o que vai ter? Os canais são os canais por onde a gente recebe as informações. Então, a gente vai ter o canal auditivo, visual e o tátil. A gente vai ver ali que no visual a gente vai ter duas subdivisõezinhas, né? O gráfico e o não gráfico. Então, que são informações, por exemplo, o que seria uma linguagem visual não gráfica? A gráfica a gente está vendo, né? As coisas impressas ou as coisas que a gente vê em tela. A não gráfica poderia ser a linguagem de Libras, que é a visual, né? Você usa os olhos para extrair essa informação dessa linguagem, mas ela não está impressa ou marcada ou num suporte. Né? Pulando ali para o outro lado do tátil, aconteceria as duas coisas também. Né? A gente tem o tátil gráfico
e o não gráfico. No auditivo a gente teria outras subdivisões. A gente não vai adentrar aqui, porque só essa parte daria para uma grande discussão, né? Com certeza. Ele inclusive, esse aborda, seria especificamente para pensar a questão do Braille, por exemplo, que é uma linguagem que é tátil. Isso. Ou então, por exemplo, isso levaria a gente a pensar até os outros sentidos, né? Será que teria, como que seria... E se existe linguagem, por exemplo, de cheiro, pelo cheiro, olfativa, né? Olfativa, exatamente. Que provavelmente não seria para designers gráficos, talvez, né? A linguagem olfativa gráfica, cheirar um papel ali, né? Sem dúvida. E já, por exemplo, na área de produto, a gente sabe que tem já muito trabalho sendo feito nessa área. Experiência sensorial, né? Exato. E daí os modos são os modos onde se simboliza, né? Essa linguagem, né? Então, ali no visual, verbal, pictórico, esquemático, no auditivo, só o verbal, né? A gente não tem o pictórico esquemático, e no tátil é possível o pictórico esquemático. Sem dúvida. Uma coisa só para comentar, que não é coincidência, né, que o Twyman aqui, ele no auditivo, ele mostra que o auditivo é bem a tradição do linguista, né, que é o verbal e não verbal. Já ele é preso ao verbal, né? Já o visual é muito mais amplo, né? É exatamente a visão que o designer costuma ter sobre a sua própria prática, né? Exatamente. Então agora a gente vai ver os métodos de configuração. Se a gente lembrar lá da matriz do Twyman, na vertical a gente vai ter lá os modos de simbolização e na horizontal a gente vai ter os métodos de configuração. O que seriam esses métodos de configuração? Eles são uma organização gráfica da estrutura da mensagem, né? Então, é a estrutura de como vai ser apresentado as informações ali, né? E essa estrutura da mensagem que influencia e talvez determine as estratégias de leitura. A gente resume como leitura, né? Mas não é só isso. É a estratégia de você procurar, ler e olhar as informações adotadas pelas pessoas, né? Essas estruturas elas podem ser divididas em lineares, classificadas, né, em lineares, lineares interrompidas, listas, lineares ramificadas, matrizes e não lineares dirigidas e não lineares abertas. Mais para frente a gente vai comentar um pouquinho de cada uma dessas. Então, vamos ver um exemplo aqui para a gente entender um pouco a essência da coisa, tá? É um exemplo inspirado em algumas coisas que o próprio Twyman escreveu. Eu estou aqui modificando um pouco as coisas para poder falar. Então, pensa bem, olha só. Imagina o que a gente chama de um texto corrido, que é esse do lado esquerdo, tá? E esse é um texto corrido sobre referências bibliográficas, uma coisa que na academia a gente lida constantemente, né? E aí você está ali com a sua referência bibliográfica. Num texto corrido, você tem muita dificuldade de entender você tem que sair catando os diferentes títulos, livros dentro dessa lista, porque eles estão todos agrupados numa coisa só, tá? Já se a gente vai e transforma eles em tópicos, fica muito mais fácil você compreender e identificar onde é que estão essas coisas. Isso parece óbvio, porque, como diria a Beatrice Ward, a tipografia é meio invisível para as pessoas. As pessoas não entendem bem, especialmente, muitas vezes até o pessoal na área da linguística não percebe muito essas questões que o Twyman está chamando de configuração. Você vê como uma mera configuração, tá certo? Com praticamente o mesmo texto aqui. É o mesmo texto, só que um é maior do que o outro, mas é o mesmo texto. Você modifica a maneira de compreender a informação. Ela muda a maneira de você ler. Isso, a estrutura, né? Muda a sua estratégia de leitura, né? Enquanto você fica tentando catar no meio de um bolo de informação, no outro você vai pulando, né? Exato. Muitas pessoas entendem isso quando a gente fala de tipografia. Você muda uma fonte para negrito aqui, por exemplo, a gente botou em negrito as referências, então ele já salta o olhar, isso aqui é o título, é o início e tal. Mas, e se você escolher diferentes tipografias, você muda um pouco a maneira de compreender a informação, mas a própria configuração, a maneira como se organiza a informação textualmente, modifica muito o sentido do texto.
E aí a gente tem aqui como é que ficaria, por exemplo, numa espiral, tá certo? Eu não consigo imaginar o contexto onde eu botaria uma bibliografia em espiral, mas é também uma configuração, quer dizer, talvez existam situações onde isso faça sentido, tá? Então a gente vê que muda radicalmente, assim. Ele de repente deixa de ser uma coisa, né, para ser lida de uma forma séria, parece uma coisa lúdica, parece uma ironia, parece uma brincadeira. Você vê que muda muito, né? E é interessante a gente pensar, né, que não pula a linha, né? Ele fica um texto contínuo. Que vai girando ali, né? E aí, claro, que a gente vai chegar depois para falar sobre isso. Vamos então para o linear e não linear, os conceitos mágicos aqui do Twyman, que deram muito trabalho para a gente, e agora a gente vai tentar explicar para vocês. E isso ajuda, acho que a reforçar mais, né, essa noção de como que essa configuração da estrutura ali, né, vai afetar essa estratégia. Exato, de como que você vai ler ou perceber ou procurar. Então vamos pensar aqui o linear, tá? Então o linear, a leitura linear é aquela que ocorre de forma contínua, do começo até o final, tá? Então isso não é nenhuma novidade. Mas para o Twyman, o linear se refere principalmente à linha de texto escrito. Então como é que a gente vai entender isso, né? Quem trabalha com tipografia tem muito essa noção de que quando você está escrevendo um texto, você forma uma linha, tá? E essa linha, ela precisa às vezes ser interrompida para continuar. Porque imagina, se eu não interromper a linha, como é que ela vai caber na folha do papel, né? Se eu tenho um texto que eu estou escrevendo e a linha contínua, ela vai sair da folha de papel e vai continuar, sei lá, pela mesa, pela parede, eternamente. Eternamente não, vai terminar um dia, mas é longo pra caramba. Então o que a gente faz? A gente escreve a linha, interrompe ela e continua a linha na linha em seguida. É isso que a gente vai ver no próximo, que é o linear interrompido, que o Twyman está falando. Mas, então, a linearidade é essa ideia, como a gente está vendo aqui. Ó. Você vai lendo, né? Olá, não me interrompa assim bruscamente, eu quero falar mais coisas. Tá? Então é isso, o xizinho é o momento onde você interrompe a linha. A linha, na realidade, está aí dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Tá? Ela vai formando um texto inteiro, ela é dividida em partes diferentes. Essa divisão, na realidade, é você interromper a linha. Você poderia fazer ela contínua, mas por uma questão de prática você interrompe ela e continua. Essa que é a ideia da linearidade dele. É uma linha contínua da narrativa, da história que você está contando ali, mas que ela às vezes precisa ser interrompida por uma questão prática de estruturar como colunas, ou etc. E aí a gente vai entrar fala desse, né, cara? Você podia falar desse. E daí a gente tem outras formas também, né, dessa leitura linear, que ela pode se ramificar, que daí vai ser muito útil em diagramas, né? A gente encontra isso em diagramas, ou então na cladística, que lá o pessoal da biologia usa bastante essa forma de organizar as informações, que vai partir dessa linha, ela vai gerar, né, uma trama ali, né? Não necessariamente uma trama, né, mas vai ter vários ramos ali. E essa coisa dos ramos vem dessa tradição de relacionar a informação dentro da estrutura de árvores, aí os ramos, essas metáforas que estão sendo faladas. Né? Mas é importante a gente levar em conta, quando está trabalhando com o Twyman, que o foco dele principal, que é o lugar de sabedoria do Twyman, é o texto escrito. Tá? Então, mesmo que esteja trabalhando com elementos pictóricos que vocês estão vendo aqui, né? Representando pictoricamente o que estrutura o que o Twyman está falando é o texto. Isso. Tá? O texto é que é o norte do Twyman. Quando a gente sai do texto, eu vou falar isso várias vezes aqui, a gente sai do texto, entra no pictórico, no esquemático, aí o sistema do Twyman, ele já você tem que ficar mais atento para ver se ele está atendendo o que você está querendo. Ele fica mais nebuloso, né? Até na própria matriz ali a gente vai ver que tem uma linha pontilhada quando entra nessas questões. A gente viu o linear interrompido, linear ramificado e agora a gente vai ver o linear puro. Tá? O linear puro é esse exemplo que a gente falou antes, né? De você criar um texto em espiral. Talvez a palavra referências não fizesse parte aqui desse linear puro da gente. Então vocês perdoem a nossa liberdade poética aqui. Mas então esse texto que é contínuo, do começo até o fim, sem nenhuma interrupção. Tá? Esse é o linear puro.
casos raríssimos disso, tá certo? Você vai encontrar muito poucos casos que trabalham com linear puro. Mas a gente ficou quebrando a cabeça, né, cara? E aí eu lembrei de um caso que talvez seja linear puro. Passar para o próximo para a gente ver. Que é bem comum, inclusive, né? A gente vê todo dia. Vocês estão vendo essa setinha amarelinha aqui? Tem aqui um texto contínuo, tá certo? Que não é interrompido em momento nenhum. Ele é interrompido de fato pelo começo e final, mas ele tende a tentar mostrar de forma contínua. Então, talvez, eu não sei, eu teria que perguntar para o Twyman se ele consideraria esse um linear puro, mas é um possível candidato. O texto, teoricamente, ele só é ocultado pela limitação, né, da coisa. Ele é um caso que, fora do âmbito do Twyman, porque ele não lidava muito isso no final dos anos 70 com esse tipo de problema, assim. Então é difícil para ele, o sistema dele não considera tanto isso, né? Mas é algo a se considerar, talvez seja um linear puro. Então a gente chega ao não linear, tá? O não linear é aquele que não segue a estrutura tradicional da linha de texto escrito. O que ele está falando assim? Tudo isso que ele está falando trabalha muito dentro de estruturas tradicionais de texto, tá? Mas existem textos que não seguem isso. São textos mais experimentais, que não têm um sentido linear e não consegue seguir essa estrutura milenar do texto escrito em linhas, tá certo? Ele quebra isso, né? Então a gente tem dois desses exemplos, né? O não linear, que o olhar é dirigido, né? Então o seu olho vai conduzir a ordem de leitura, né? Então você vai pulando ali e isso vai criando uma sequência, né? E o não linear aberto, que na verdade o seu olho vai pulando, né? Não tem exatamente uma sequência já dada. Então ele abrange todas as outras opções que estão em aberto, né? Na questão. E estão bem fora, eu acho, do escopo de interesse do Twyman, quando você vê no trabalho dele. Ele não tá, são casos especiais, assim, não me parece que isso está dentro da preocupação dele. Ele estava, eu posso estar desconfiando que ele estava vendo um crescimento, inclusive, de experimentação nesse sentido, então ele está considerando isso, porque ali, nos anos 70, estava iniciando, né, um boom, né, da experimentação tipográfica que vai dar nos anos 80 e 90, que foi assim, que teve muita influência no mercado. Já estava acontecendo antes, mas teve um boom nessa época que ele estava falando isso. Então a gente realmente, você vê que não acho que a matriz do Twyman está focada nisso. Isso é que eu acho um ponto que eu vou colocar para vocês. É muito mais na questão de linearidade. E daí a gente vai ter a estrutura de matriz, que daí a gente vai ter essas unidades, né, esses elementos, tantos o olhar, né, pensando sempre que os métodos de configuração, eles estão dizendo como que pode ser as nossas estruturas de leitura, né, essa estrutura de leitura. E a gente vai ver que a da matriz, a gente pode meio que, tanto na vertical quanto na horizontal, e cruzando, né, essas estruturas. Então isso daqui a gente vê em vários tipos, né, de tanto em texto a gente vai ter nas tabelas, né, quanto também essas tabelas que misturam pictórico, esquemático e o verbal, né. Exato. E é basicamente o que a gente chama, que seria a estrutura de tabela clássica, né? Onde você tem categorias separadas em caixinhas, em colunas, né? E colunas e fileiros, né? E você vai, é legal o Twyman faz, isso me ajudou muito quando eu fiz minhas pesquisas, porque muitas vezes essas estruturas estão escondidas. Ela na realidade, o que estrutura informação é uma tabela, só que você às vezes não identifica a tabela. O que o Twyman meio que convida você a procurar essas estruturas, porque é muito difícil a gente se comunicar sem usar essas estruturas. Assim. Então eu já encontrei uma tabela escondida dentro de um globo, sabe? De um globo de um planeta, sabe? Então as meridianas formavam a tabela. Então tem muita coisa interessante. O Twyman ele ajuda você a ver a estrutura que às vezes está invisível, né? Exatamente. Isso é bem legal, né? Que como essa estrutura molda a leitura, né? Você só bate o olho e você não, às vezes não, como que está configurado? Ele ajuda a fazer esse caminho.
Pois é, você meio que você lê a informação, mas você não percebe como é que ela foi contada para você, né? Exatamente. E aqui a tabela, a matriz, Que de é fato. um ótimo exemplo de matriz também. Eu acho que vale a pena, né, Ricardo, a gente comentar, até ativar aqui, né? Cada um desses que ele vai numerar, né, de 1 a 28, vai ter... Essas células, né? Essas células, elas vão ter exemplos, né, que ele vai colocar ali no artigo, que vocês podem acompanhar ali. A gente trouxe alguns, né, mais simbolizando, assim, aqueles que a gente achou mais interessante, algumas coisas que a gente queria mostrar que também ainda a gente consegue ver muitos dos exemplos que ele coloca no nosso dia a dia, né, em questões mais atuais. Alguns a gente, como aquele do CG, né, de TV lá que estava passando o linear puro, a gente fica se perguntando, né, Ricardo, se aquilo seria ou não seria. Pois é, exatamente. Então eu acho interessante ver que talvez essa parte das fronteiras aqui, né, que ele fala que pode ser e não pode ser, ao mesmo tempo aqui fica meio em aberto algumas coisas. Né? Ele comenta muito que a gente tem que estar atento para os casos onde um caso é meio pictórico, meio esquemático, onde uma tabela, por exemplo, uma matriz pode ser feita pictoricamente. A gente viu, por exemplo, um exemplo de uma estrutura ramificada feita pictoricamente, né? Que a gente viu lá uma árvore genealógica feita de árvore mesmo. Então ele está sempre atento a essas misturas e ele ajuda você a ver essa mistura, né? Então, mas só para avisar, não é fácil de usar essa estrutura dele. Exige um certo treinamento para você poder usar com uma certa facilidade. Então é o tipo de coisa que é bom a gente praticar, talvez até no contexto acadêmico, assim, para poder entender como é que ele funciona, né? Isso, esse uso é bem analítico, né, Ricardo? Tipo, eu acho que é legal a gente pensar, né? Tipo, essa estrutura é feita para pensar essas questões de design, né? Então, por isso que ela vai ter todas essas categorias ali, esses termos que às vezes à primeira vista, assim, a gente fica um pouco, tá? Como que funciona, né? Mas sempre acho que lembrar que ele está querendo criar essa questão da linguagem para falar de problemas e questões de design gráfico, né? Então... Exato. A questão que a gente está falando é que a gente está tentando facilitar para vocês, ver se vocês conseguem usar, para poder, inclusive, desenvolver a sua capacidade de perceber essas estruturas. Tá? Do ponto de vista prático, eu mesmo nunca utilizei a tabela como instrumento. Eu usei os conceitos que a gente apresentou agora. Esses conceitos acho que são muito úteis, acho que talvez seja a grande contribuição do Twyman seja mais os conceitos que ele está propondo, essa maneira de entender a linguagem do design gráfico, do que necessariamente o uso da tabela. O uso da tabela vai depender muito do que você está querendo fazer. Tem alguns casos onde ela é extremamente útil, outros casos talvez ela não seja necessária para o que você está querendo. Mas esses conceitos que ele está propondo, eu acho que vai ser... Eu acredito que é raro você encontrar um caso de pesquisa em design gráfico que não teria nenhuma utilidade esses conceitos dele. Acho que são bem interessantes. Muito potente. Bom, então acho que a gente, indo para isso, a gente acaba caindo nas críticas à matriz, né? Bem, aí tem a crítica de que é uma taxonomia, né? Uma matriz é uma taxonomia, né? Um sistema muito generalista e muitas vezes rígido para analisar as coisas, tá? E de fato esse tipo de usar análise generalista tem problemas, tá? Porque você acaba deixando de conta os contextos culturais das pessoas, tá? Então você pode, por exemplo, ele trabalha muito dentro do que é a tradição de leitura no Ocidente. Então pode ser que em outros contextos essa tipo de tradição não encaixe, tá? Então, o que eu estou falando, o que o Twyman fala o tempo todo, ele está querendo lidar com um problema que é o seguinte: a linguagem gráfica, na época dele, e eu acho que ainda é um problema extremamente marginal na academia. A gente ainda está trabalhando com a ideia de conteúdo informacional como se fosse só texto verbal, tá? Não... O que até uma coisa que pode ser, não é mais nada de especial, mas muitas pessoas ficam chocadas com isso, o texto não verbal, né? A gente pode ter, na realidade, um argumento visual, um texto
que não seja necessariamente com palavras. Tá? Então, e pode ser com palavras juntamente com elementos pictóricos. Então, por exemplo, o Twyman faz você pensar, por exemplo, que uma ilustração não é só um complemento de um texto. Existem tipos de trabalhos que existem elementos pictóricos que são tão importantes quanto o texto escrito. Ele abre a possibilidade de a gente olhar para os elementos gráficos numa página, ou seja lá o que você está olhando, todos como informação. E isso é extremamente valioso. Agora, o sistema dele não é absoluto, tá certo? Isso aqui é o ponto que ele coloca, assim. Muitas coisas vão ter que transcender ao que ele está propondo, tá? E ele propõe você ser criativo na maneira como você usa a tabela, tá? A matriz dele. As pessoas estão usando de forma rígida, mas ele diz que não precisa ser rígido. Você pode usar com uma certa liberdade, tá? Então, o ponto principal é que ele está vendo o que eu até coloquei aqui, a forma como a informação é configurada tem um papel semântico determinante. Então, a configuração da informação também é um fator semântico, o que, para algumas áreas, é simplesmente absurdo. Ninguém nem considera isso, mas isso é essencial. Esse é um dos pontos essenciais e que essa a nossa principal mensagem, assim, gente. Vejam a semântica na própria configuração de design. Isso. Se a gente pensar, né, a própria composição em matriz que você estimula ali, né? O fato de estar configurado em matriz, você vai dispor as informações lado a lado, semanticamente você já está favorecendo uma estratégia de leitura que a pessoa faça uma comparação, né? Ou então Exato. presuma ou infira alguma questão. Isso é bem interessante da gente pensar enquanto designer, que é uma questão que a gente vê enquanto precisa organizar uma informação ou apresentá-la visualmente, é uma questão muito particular. E é uma coisa interessante que você está falando, cara, porque uma das críticas que eles fazem é que ele não leva em consideração o significado das coisas, né? A semântica das coisas, né? E ele só se preocupa com o fato de que tem mudança semântica através da estrutura. E eu fiquei pensando o seguinte, imagina se você tem um texto e você sublinha ou chama atenção para algumas palavras lá dentro. Tá? Você pode mudar o sentido do texto, inclusive deturpar o sentido do texto. Isso é uma coisa que acontece muito quando você está em contextos políticos. Assim, as pessoas vão distorcendo, eles não mudam tanto a informação, mas eles apresentam de uma maneira onde a informação acaba distorcendo a mensagem principal da informação. Então tem questões políticas, inclusive, que podem ser consideradas, mas só se você tiver ciente desse papel semântico da linguagem gráfica, senão aquilo você não sabe nem como descrever ou analisar aquilo. Exatamente. Vamos passar aqui. Vamos a uma questão que é importante, que acho que ficou mais claro para a gente quando a gente estava preparando essa apresentação. O foco do Twyman não é a linguagem pictórica, tá? Não nesse texto. Ele tem um outro texto que ele escreve, que vocês podem procurar aqui nas referências, tá? Que ele fala sobre a linguagem pictórica. Tá? O foco dele é principalmente o texto escrito. Tá? Então, a análise pictórica é muito influenciada pela sua maneira de pensar os problemas da escrita, da tipografia. Tá? Se vocês lerem o texto, você vai ver que ele menciona muito a estrutura pictórica como leitura, tá? Mas se vocês vão ver que se vocês tentarem aplicar isso, nem todos os casos vão encaixar. Ele pega exemplos como, por exemplo, a tapeçaria de Bayeux, que é uma descrição da invasão da Inglaterra pelos normandos, e é maravilhoso, né? Acho que está na França, não tenho certeza, mas acho que está na França, e é uma tapeçaria enorme, que é contínua do começo até o fim, é um pedaço de tapeçaria único, tá? Que teria que ser, tomaria uma parede da sala inteira, né, assim, para poder fazer isso, uma sala muito grande, com todas as paredes da sala, para poder passar e você ver toda a história da narrativa inteira, do começo até o fim. É um caso que encaixa perfeitamente com um pictórico que parece uma linha mesmo de texto. Então, ótimo, ele tem a mesma estrutura de um texto escrito, né? Agora, outros exemplos que não encaixam dentro dessa estrutura de linha linear,
aí é mais difícil, eu acho, de encaixar. Aí eu não posso garantir isso que eu estava falando antes para vocês e repito agora. Para isso, a gente propõe outros autores, como a Evelyn Goldsmith, que tem uma abordagem mais satisfatória nesse sentido, tá? E assim, e claro, se vocês quiserem, por exemplo, ele menciona história em quadrinho, mas ele fala muito por alto de história em quadrinho. A história em quadrinho tem muitas estruturas diferentes para poder contar uma história. Então, não é, ele talvez não seja o autor ideal para você entender história em quadrinho. Tem, assim, só de cabeça, tem o Scott McCloud, né, que tem um trabalho muito interessante disso. E tem muitos autores franceses também que falam disso. Então, assim, talvez dê para, se você estiver interessado em pesquisar esse tipo de coisa, fazer uma complementariedade. Eu mesmo fiz, eu juntei muitos autores junto com o Twyman para poder pensar a infografia, né? E o Ankara também. Uhum. A gente procura, inclusive, alguns que estudaram com o próprio Twyman. Isso. Como, né, o Rob Waller, né? Sim, que vai falar da multimodalidade. O que eu acho interessante do Twyman é que daí essa é uma questão que a gente vai ver, né? Inclusive dos exemplos que ele vai dar. Como ele também tem a questão do historiador, né? Ele vai trazer esses exemplos e tanto na tapeçaria de Bayeux quanto se a gente pensar as colunas de Trajano ou as colunas romanas, né? Que a história é contada nesse formato linear, a gente começa a ver como que é importante essa questão do linear em várias outras dessas peças, né, que talvez vão mudando com o tempo e a gente também pensar, tipo, o que mais, né, a gente pode ter. Porque pro Twyman uma história em quadrinho que é feita em quadrinho seria um linear interrompido, né? Mas vocês vão ver que isso é pouco quando se trata de história em quadrinho. Você vê que precisa de muito mais. Quando se trata de texto, você vai ver que é muito útil, muito rico o que ele está propondo. Quando você entra no pictórico, aí fica mais complexo, assim. Isso. E a história em quadrinho, só dando uma pincelada muito por cima, né? Tem uma coisa muito interessante que acontece. O fato de você ter dois quadrinhos, o que não está sendo mostrado em nenhum dos dois quadrinhos, né? Esse meio que a sua mente completa, isso tudo já daria, né? Uma questão bem interessante de pensar. É um dos pontos que quem vai ver o McCloud, ele fala muito sobre isso. Nos quadrinhos é a história do que não é mostrado, né? Que é muito o que está entre um quadrinho e outro, tem ali um monte de coisa acontecendo. Que são as ênfases, muito bom. Bom, então, professor, eu acho que a gente chegou ao final, esperamos que aí vocês tenham conseguido, a gente tenha conseguido, né, transmitir de alguma forma, pelo menos dar uma visão geral. É claro, essa aula por si só ela não vai te dar a noção ali da matriz do Twyman, você também tem que consultar ali o artigo, mas eu acho que a gente conseguiu dar algumas chaves. E essas chaves seriam impossíveis sem a professora doutora Edna Cunha Lima, né, que nos auxiliou aí em diversos momentos. Assim, a gente tentou fazer essa apresentação sem ela. A gente achou que ia dar conta e aí chegou uma hora que a gente teve umas dúvidas, que a gente teve que procurar ela. Ela estava ainda agora, assim, quando a gente estava mandando, ela mandando dicas para a gente. Na realidade, a gente montou tudo e chegou, cara, tinha dúvidas que a gente precisou tirar, porque ela realmente tem uma compreensão do Twyman e da matriz, assim, muito profundas e foram essenciais para a gente. E é claro, assim, agradecer também, né, a professora Carla Spinello, que foi a primeira a nos ensinar a matriz do Twyman, né? Ela foi fantástica. Muito bom. Então é isso, professor. Até a próxima e as próximas apresentações aí que a gente for acompanhe, que a gente vai estar trazendo mais coisas de linguagem gráfica para vocês. Isso aí. Até. Até. Ficou aqui.